Sejam todos bem-vindos. Essa é uma série de estudos bíblicos e o tema do estudo de agora é Os Dons do Espírito. Não esqueça, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Quando estudamos a respeito da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, observamos que cada um possui um papel específico no plano da salvação. O Espírito Santo é quem o convence de que você é pecador e precisa de um Salvador. João 16:8. Assim, ele guia o pecador até Cristo, que por sua vez nos justifica perante o Pai. Hebreus 9:24. O Espírito Santo é quem nos ensina a praticar todos os ensinos de Cristo. O Espírito Santo também nos enche de poder. Por meio dele, temos acesso a diversos dons espirituais. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 a 11. Um dos dons com maior destaque no mundo cristão nos dias de hoje, especialmente no meio pentecostal, é o dom de línguas. Iremos estudá-lo agora. A primeira ocasião foi no Pentecostes, cujo objetivo era alcançar os estrangeiros que vieram, para poder levar-lhes o Evangelho. Ou seja, o objetivo era quebrar a barreira do idioma para levar o Evangelho, pois na ocasião estavam presentes pessoas do Egito, da Arábia, da Líbia e muitas outras nações. Em outros casos, vemos Pedro com Cornélio, Atos 10:45. E quando Paulo se encontrou com os conversos em Éfeso, Atos 19, 5, 6. Notamos que o objetivo de falar em línguas era duplo, a saber, convencer os discípulos do genuíno caráter da experiência dos gentios de que Deus os havia aceito. E o outro motivo era proclamar o Evangelho a outros povos que falavam outras línguas. Notamos na Bíblia que o dom de línguas era usado em situações específicas, e não como algo comum e rotineiro. Note que o dom de línguas mencionados em Atos não era o único sinal do Espírito Santo, mas um dentre outros. Este dom não veio como consequência de uma busca determinada, mas como surpresa. Atos 10, 45, 46. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo mostrou exatamente como deve ser o dom de línguas. Ele não estava proibindo, mas ensinando seu uso correto. Veja, edificação. Objetivo é edificar a igreja. Interpretação. Para que haja edificação, as línguas devem ser interpretadas. Se não houver intérprete, o que recebe o dom de línguas devem permanecer calados. Sinal aos incrédulos. O dom de línguas era um sinal aos incrédulos e não aos crentes. Paulo dá esse conselho, pois os incrédulos, ao verem a igreja falando em línguas, irá crer que Deus deu à igreja uma bênção especial que lhes habilitam a pregar aos incrédulos na própria língua deles. A Bíblia mostra que se todos estiverem gritando e falando línguas ao mesmo tempo, serão chamados de loucos por aqueles de fora que estiverem visitando a igreja. Verso 23. Paulo orienta também, ainda em 1 Coríntios 14, que não sejam mais do que 2 ou 3 os que devem falar em línguas, mesmo assim, não simultaneamente, mas um após outro. Outro ponto importante: a gritaria não pode fazer parte da manifestação de qualquer dom. Efésios 4:30, 31. A pessoa tomada pelo Espírito Santo tem paz e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. 1 Coríntios 14:33. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Concluímos que nem todos possuirão o dom de línguas. Portanto, não pode ser considerado o único sinal de conversão.
Deus pode achar melhor dar o dom de línguas para uma igreja, mas para outra pode ser necessário o dom de curar ou o dom de profecia, etc. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, lemos diversos textos que relatam pessoas cheias do Espírito, mas não mencionam que falavam em línguas naquelas ocasiões, como Pedro perante o Sinédrio, capítulo 4.8, Estevão perante os líderes judaicos, capítulo 7:55. O próprio Jesus não falou em línguas. Não esqueçamos que é o Espírito Santo quem define qual dom distribuir para a igreja e quando instituir tal dom. Lembremos que tão importante quanto os dons do Espírito são os frutos do Espírito. Eles são o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Esses sinais, sim, seguem todos os crentes. Agradecemos por sua atenção. Para mais informações sobre esse tema, leia o estudo completo no site explorandoabiblia.com. Deus o abençoe.